Vamos dar início ao terceiro painel. Agora eu vou falar do dia, e o primeiro da tarde. Como as marcas conquistam resultados? Quem vai pilotar esse painel é o Beto Estrada, diretor criativo da Co-Creators. Beto Estrada é criador e apresentador do Matando Robôs Gigantes, um dos maiores podcasts do Brasil, com uma audiência semanal de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Também tem um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos. Além de atuar como consultor de esportes e marketing de entretenimento, atualmente é sócio da produtora Bunker Digital e agora atua como diretor criativo da Co-Creators, liderando os projetos do universo Geek Tech. Por favor, Beto. Alô? Bom, boa tarde a todos. Bom, então olha só, vamos hoje conversar um pouco, dar uma olhada em alguns cases. Eu vou chamar aqui primeiro, tá, o Felipe Perrella, que é supervisor de Media Network da Elderman. Cadê? Salva de palmas aí pro Felipe, gente. Felipe tem mais de 4 anos na Elderman, já liderou projetos para clientes como Kimberly Clark, Cirela, Decathlon, Air France, ASICS, Hershey's, entre outros. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom, gente, vamos ao nosso segundo convidado, Felipe Moretti, gerente de marketing corporativo da Samsung Brasil. Salva de palmas. Felipe Moretti é formado em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduado em marketing pela INSPER. Começou a carreira como gerente de produto da Balduco. Tudo bem, Felipe? Ficou lá 5 anos, trabalhou por 6 anos na Arcor como gerente de produto regional e é responsável por toda a América Latina. Está na Samsung desde 2016 como gerente de marketing corporativo. E para a gente fechar, o Luther Pekzan. Eu espero que eu tenha falado o seu nome certo, então, por favor, salva de palmas para o Luther, gente. Luther é responsável por todo o conteúdo digital produzido para marcas como L'Oréal, Ubisoft, Leroy Merlin e Tinder. E em 2017 criou, lá no Rio, estou certo? A produtora de audiovisual, a Massive, que acumula o cargo de CEO. E ele tem grande estrutura. Olha só, produção de conteúdo, publicidade, venda e desenvolvimento de produtos em toda a Europa e América Latina. É graduado em administração com mestrado em marketing na Argentina, onde você nasceu, você é argentino, eu não sabia. E desenvolveu uma parte de sua carreira na França, onde fez um MBA de Gestão em Empresas Internacionais pela Sorbonne de Paris. Então, por favor, meus amigos, podem sentar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos cases. Luther, você pode começar, por favor? Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Realmente me sinto muito honrado de poder estar aqui com todos vocês. Não vou me apresentar de novo, me apresentaram muito bem, obrigado. Eu queria começar essa palestra falando para vocês que antes de a gente falar de como construímos e como as marcas conquistam resultados, acho que é muito importante a gente pensar, antes de pensar em conteúdo, em realmente como criar relações autênticas com os usuários, com a audiência da marca. Acho que se a marca não se faz primeiro aquela pergunta, toda a produção de conteúdo ela vai ser muito pouco relevante para aquela audiência que ela quer alcançar. Obviamente que o conteúdo é uma forma de você chegar e conquistar aquela autenticidade, mas passa primeiro, para mim, por uma atitude e por uma postura de ser realmente autêntico. E para isso a gente precisa que aquele conteúdo que a gente vai produzir seja realmente relevante para aquela pessoa. E a gente, para isso, precisa entender muito bem o que aquela pessoa está procurando, quais são suas preocupações. Eu acredito que também as marcas precisam também passar, às vezes, por um exercício
onde elas têm que entender que o usuário não se interessa realmente pela marca, se interessa pelos seus próprios problemas e que a marca tem que chegar lá para poder solucionar aquele problema ou para poder agregar valor para aquele usuário naquele contexto. E se ela consegue fazer isso, aí que ela se torna relevante. E antes de entrar em como que fazemos isso, queria dizer pelo menos como nós conseguimos isso, como chegamos até lá. O grupo Webidia, para quem eu trabalho, é um grupo de produção de conteúdo para plataformas próprias. Então já temos feito esse trabalho para nós, construindo a maior comunidade de pessoas que se interessam por culinária com o Tudo Gostoso, as pessoas que se interessam pelo cinema com Adoro Cinema, as pessoas que se interessam pela criatividade com Hypenet, etc. E, em definitiva, o que a gente acaba fazendo é usar todo esse conhecimento, todas as técnicas que a gente desenvolveu nas nossas próprias plataformas, para que as marcas possam, a sua vez, se tornar aqueles produtores de conteúdo e conseguir criar comunidades ao redor de algum centro de interesse ou de alguma paixão, de novo, através do conteúdo. E isso se traduz no dia a dia através de, pelo menos no nosso caso, através da produção de conteúdo para redes sociais, através do uso da produção de conteúdo junto com influenciadores. Dados e programáticas é um elemento hoje que ninguém pode escapar. É sumamente importante para você entender como que o seu público se comporta, o que ele está procurando, o que ele quer, como quer consumir aquele conteúdo. Eventos, porque cada vez mais o público precisa também viver aquela experiência que a marca está falando ou aquele assunto no qual ela se está posicionando. Conteúdo editorial e vídeo. Vídeo é o formato hoje das plataformas digitais. É um formato sumamente importante para essa construção. E por que isso é importante para as marcas? Basicamente porque o conteúdo melhora a percepção da marca. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente fez, um case nosso do Oral-B, onde construímos uma plataforma sobre cuidados bucais, onde fazemos, em média, 1 milhão de visitas mensais e onde já conquistamos 75% do share of search naquele território. E, basicamente, o que fizemos com isso para provar que isso tem impacto na percepção de marca é um estúdio com 2 painéis, um com pessoas que passaram pela plataforma e um com pessoas que não passaram por aquela plataforma. E vemos claramente que 75%, 77% das pessoas que passaram por aquela plataforma de conteúdo têm mais vontade de conhecer sobre a marca. Também é importante essa produção de conteúdo porque ela gera uma série de dados e de insights muito importantes para a marca, para poder entender ainda melhor como se comporta o seu público e como que qual é a percepção desse público com respeito aos meus produtos e serviços. E aqui eu trouxe outro case, que é o case L'Oréal, onde construímos 5 plataformas de conteúdo. A mais conhecida, provavelmente alguns de vocês já conhecem, o Beleza Extraordinária, mas temos, além do Beleza Extraordinária, temos o Fictivo, o Tudo Sobre Make, o Derma Club e o Sempre Pronta. Com essas 5 plataformas, fazemos mais de 8,5 milhões de visitas nas plataformas unicamente por mês. Isso não conta a audiência que geramos nas redes sociais e nos canais YouTube. E graças a isso conseguimos posicionar a L'Oréal primeira na categoria, primeira nas pesquisas sobre os assuntos que são importantes para elas. E como vocês podem ver, por exemplo, na categoria Hair Color, a própria L'Oréal está concorrendo com as próprias marcas da L'Oréal, porque a gente é primeiro com Beleza Extraordinária, segundo com Segredos de Salão e quarto com um Fictiva. E se vocês olham bem, esse exemplo se repete. Então, quando vocês procuram, podem fazer o teste durante essa palestra, procurar algum assunto sobre cor de cabelo, vocês vão ver que a gente domina as respostas do Google e muitas vezes as 5 primeiras respostas. E por que isso é importante? Porque esses dados, como eu falei, nos permitem não somente de entender melhor como o nosso público se comporta, como eles se relacionam com nossos produtos, mas porque também
permite uma grande otimização da verba de mídia. Uma vez que você conhece bem seu público, é muito fácil de você ir e procurar por aquela pessoa fora daquele ecossistema e incluso de achar pessoas com centros de interesses similares a essa pessoa fora das plataformas que nós produzimos. E aí, dado que a L'Oréal nos passou, eles falam para a gente que eles conseguem um ROI 4 vezes maior com a mídia comprada através dos dados gerados pelas plataformas que a gente produz versus a compra de mídia focada em perfis sociodemográficos como sempre foi comprada a mídia. Também a produção de conteúdo permite realmente engajar com os nossos consumidores. E aqui eu trouxe um outro exemplo onde a gente conseguiu aumentar em 9 meses por 590 vezes o engajamento da página da Fique Diva Daniele, se tornando a referência sobre cabelo no Facebook. E aí um exemplo, uma coisa bem interessante, quando a gente começou com esse projeto, a Aniele tinha uma página que se chamava Aniele Brasil, tinha aniele.com.br, e graças ao sucesso desse projeto, que chamamos de Fique Diva, hoje o site principal da Aniele é fiquediva.com.br, a página de Facebook da Fique Diva é da Aniele Fique Diva, e isso foi tão longe que até inspirou outras ações que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Outra coisa que é também bem interessante da produção de conteúdo é que quando você cria a sua própria comunidade, você consegue criar um relacionamento muito mais próximo, direto, você consegue ativar essa audiência com um custo-benefício realmente muito interessante, porque essa audiência é da marca que criou essa comunidade. E aqui eu trouxe um exemplo de um dos nossos clientes, onde a gente vê no começo do projeto o custo por contato é bem alto, porque primeiro temos pouca audiência e temos todos os custos, e à medida que vamos fazendo crescer essa audiência, o custo por visita vai caindo consideravelmente, e a linha laranja é uma comparação com o CPC do Google. E depois também, outra vantagem é que ela se tornando uma mídia, ela pode usar essa plataforma como ela achar melhor. Pode ser usada para passar mensagens importantes da marca, pode ser usada para lançamento de produto, pode ser usada para comunicar sobre eventos nos quais a marca participa, sobre eventos nos quais a marca cria, e realmente se torna o centro da comunicação de muitas das marcas com as quais a gente trabalha hoje em dia. E aí, falando da Aniele, o que eu queria trazer para vocês, esse exemplo aqui, a gente chegou tão longe e construiu uma coisa tão forte com esse Fique Diva para Aniele, que ali se tornou até um produto. Hoje tem uma linha de produtos que se chama Diva de Cachos e outra série de marcas inspiradas no Fique Diva. E finalmente o vídeo. Não trouxe aqui um case específico sobre vídeo, porque para mim vídeo é o formato que tem que ter em todo o mix de produção de conteúdo, porque é um formato, hoje, é o formato que é mais consumido na internet. A gente vê que já o brasileiro consome em média 38 horas de conteúdo em vídeo por semana. Um dado que me impressiona sempre é esse de baixo, que fala que 99% das pessoas que procuram conteúdo em vídeo procuram no YouTube. Um dado que é também de várias fontes, mas que a gente comprova, quando você posta um vídeo versus qualquer outro formato nas redes sociais, o alcance do vídeo é 124% maior a qualquer outro formato. E como se isso fosse pouco, ele ajuda na conversão, ajuda na venda, ajuda na conversão daquela mensagem que a gente passa. E aí, para terminar, queria mostrar para vocês um case da marca Ubisoft. Não sei se todo mundo conhece, uma marca de videogames francesa, que tem presença no país há muitos anos. É uma marca muito precursora, porque começou a trabalhar com influenciadores muito cedo. E basicamente veio falar com a gente porque a gente tem dentro
das propriedades do Grupo Webija, a Parafernália, que é um dos maiores canais do humor do país, um dos maiores canais no YouTube aqui no Brasil. E o que a gente fez, basicamente, é reproduzir a metodologia Parafernália para a Ubisoft. Parafernália é um coletivo de humoristas que se juntam para fazer sketches, trazem convidados, tratam da atualidade e, basicamente, a gente pegou muitas das coisas que a gente aprendeu dentro da Parafernália para criar um canal de humor ao redor do videogame. E a ideia era de realmente democratizar o videogame, levar ele não só para as pessoas, os hardcore gamers, mas para todo tipo de gamer, e incluso para as mulheres que foram excluídas durante muito tempo daquele universo. Quando o Ubisoft contatou a gente, queriam basicamente se tornar o maior canal de games do país. Conseguimos não só fazer isso, mas o canal Ubisoft foi durante muitos anos e ainda é um dos maiores, foi o maior durante 3 anos seguidos. Hoje está entre os 3 maiores canais do país e convido vocês a verem esse case que dura uns 3, 4 minutinhos. Muito obrigado. Ubisoft Brasil. E aí, pessoal do canal da Ubisoft Brasil. Fala, galera do canal da Ubisoft Brasil. Canal da Ubisoft Brasil. Uhul! Origens. Vocês querem convidados? Tá preparado? Vou dar o play aqui, galera. Aí é piscina, porra! Eu sou muito bom! Não tá doido. Ai! Vamos fazer um acordo aqui com ele. Bem, bem. Sai do meio desses caras, velho! Bora, negado. Não me mata não, hein? Toma aí. Foi o Rado! É, você é meu pai, meu filho. Mas eu queria deixar bem claro que ele não é meu filho. Ah, não. Altair e sua legião. É a condição. Rato borrachudo, pra prefeito lá no Iguaçu. Chuveiro! É só botar um 7U. Hot Dogs 2. Vai dar um cara que fala assim, né, nego? Eu faço, vai. Então vai. Vai. Uma, 2 e... Imagina como a Ubisoft mudou minha vida só por causa disso. Isso era um banner gigantesco que tinha na BGS, sabe? Assim, no stand da Ubisoft tinha. E tinha eu lá, vestido de pagaminha, assim. Que era lançamento do Far Cry 4. Mas eu tava trabalhando na época. E um trabalho muito sério. Gostava muito do que eu fazia, inclusive. Aí tiraram foto disso. Eu fui pedir liberação pro meu chefe pra poder tirar esses dias. Eles descontavam das minhas férias depois pra ir pra BGS. Ele disse não. Logo em seguida teve uma reunião com todo mundo, entendeu? Sabe aquela reunião de check-in? E
Ele perguntou mais alguma coisa, eu fui, levantei a mão e pedi demissão do meu emprego. Cara, é uma marca que eu, desde pequeno, eu jogo jogos dela. E era o meu personagem ali, eu queria estar lá. E foi ali que eu tive a coragem de fazer aquilo por causa disso. Essa porra mudou minha vida, galera. Eu acho que eu não estaria aqui hoje por causa desse banner. Obrigado. Muito bom, Felipe. Muito obrigado. Agora vamos com o Felipe Moretti, gerente de marketing corporativo da Samsung Brasil. Só enquanto ele está vendo ali, falar para vocês. O Luther falou aqui do trabalho que a Weebid desenvolveu com as mulheres nos games. E muita gente não sabe disso. As mulheres hoje são mais de 50% das jogadoras dos jogadores de games hoje no país, mas, na verdade, o mercado não faz nada para elas. Eu tive a oportunidade de estar junto. Eles fizeram um projeto recente de lançamento de um jogo de carro, de velocidade, e eles tomaram uma decisão de fazer somente com mulheres. Então, vocês estão convidados a ver The Crew 2, é um vídeo próprio brasileiro, é bem legal, tá? Felipe, por favor. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, agradecer pela oportunidade de bater esse papo com todo mundo aqui. Não vou me apresentar novamente, mas eu já estou há 2 anos nesse cargo como gerente de marketing corporativo na Samsung. E hoje, obviamente, eu trouxe um case aqui para mostrar para vocês sobre um projeto com influenciadores que nós fizemos recentemente. Mas antes, eu queria passar um overview para vocês de como está sendo feita essa construção do trabalho da Samsung para tornar essa marca presente no Brasil há tanto tempo uma marca mais humana, uma marca mais próxima dos consumidores. Mundialmente, a Samsung tem uma avaliação super positiva. No ano passado, nós fomos avaliados como a 6ª marca mais valiosa do mundo. Então, isso, obviamente, traz um peso para as ações que a gente faz no Brasil aqui, mas, fatalmente, muito dessa avaliação é resultado desse trabalho de construção de marca que a gente vem fazendo. Obviamente, a gente tem outros prêmios aqui que a gente recebeu, como o Top of Mind, marcas mais amadas, o Marketing Best, com a construção de um case que a gente teve sobre, efetivamente, essa humanização da marca, que esse é o principal objetivo da Samsung hoje. Mostrar que a Samsung é muito mais do que simplesmente um portfólio de produtos. É mostrar para esses consumidores que hoje a marca ela traz serviços, benefícios específicos para esses consumidores e mostra que é uma marca preocupada com esse consumidor. Mostra que é uma marca não só focada no desenvolvimento de produtos ou ter um portfólio de qualidade, mas sim mostra que é uma marca que faz tudo isso pensando no seu consumidor. É uma marca que olha para esse consumidor como centro de tudo que faz, tudo que desenvolve, e fatalmente esse é o nosso grande desafio de deixar essa marca mais humana, de deixar essa marca mais próxima para os consumidores. E aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês que exemplifica um pouquinho desse trabalho que a gente vem construindo. Aqui tem um resumo de, basicamente, todas as campanhas que a gente fez recentemente.
e todas elas giravam em torno de um único objetivo, que era inspirar as pessoas, inspirar esses consumidores de que eles realmente podem ir além e podem fazer algo diferente. E isso também, todo esse discurso e essa mensagem que a gente traz, ela é exemplificada através de várias ações que a gente vem fazendo. Essa é uma campanha que a gente vem desde o ano passado falando sobre isso, e nesse ano, através dessa campanha que a gente nomeou como Be a Kennedy, que é uma campanha que fala especificamente sobre os serviços e benefícios exclusivos da Samsung, e mostra esse cuidado que a gente tem com esse consumidor, essa preocupação que a gente tem em oferecer um serviço de pós-venda confiável e que ele se sinta confortável. A gente também trouxe uma série que utilizou o técnico Tite, que era o nosso garoto propaganda nos últimos tempos, que era uma campanha que falava sobre bullying, que falava sobre como que as pessoas podem acreditar que elas, através de um coaching correto, ou através de oportunidades certas na vida dela, como que elas podem ir além, como elas podem se desafiar e conquistar novos e diferentes resultados. Também tem uma outra campanha que eu vou falar, que a gente teve também nesse ano, que é a Tech Girls, que fala sobre igualdade de gênero. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre essa campanha e vou trazer um pouquinho mais de informações sobre esse projeto. E, para fechar, tem uma outra campanha que a gente chama de Alfabetização Cidadã, que ela é uma campanha inclusiva, que mostra como a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Então, esse conjunto de campanhas tem esse papel de mostrar para o consumidor como que a Samsung passa de uma marca menos emocional, uma marca mais dura, para uma marca mais humana, preocupada com o seu consumidor e totalmente disposta a oferecer recursos para que esse consumidor consiga se desafiar e ir além dos seus propósitos e dos seus objetivos. Como eu comentei com vocês, essa campanha Alfabetização Cidadã é uma campanha que começou em outubro do ano passado. Ela é uma campanha que conta com 300 colaboradores de cooperativas de descarte de resíduos. Então, essas pessoas, elas basicamente não têm um acesso à informação tão prático como a gente tem no dia a dia, e às vezes a gente nem para perceber, mas muitas dessas pessoas não sabem ler, não sabem escrever, e a gente ouvindo um pouco do depoimento dessas pessoas, talvez o ir além para ela, para a gente é tão pequeno, mas para a pessoa representa muito. Vou dar um exemplo. Uma dessas pessoas que participou dessa campanha, ela falou que o sonho dela era conseguir ler uma placa de ônibus para onde ela estaria indo, que isso era uma coisa que ela não conseguia fazer. Então, a Samsung, através da sua tecnologia, através de um aplicativo embarcado nos celulares, ela conseguiu dar acesso e inclusão para essas pessoas, para que elas tivessem um futuro diferente, que elas conseguissem ir um pouco além. Mas, mais do que falar muito sobre isso, eu vou passar um vídeo que resume um pouco dessa ação. Eu estou aprendendo a ler. Toda vez que fala nisso, eu me emociono. Eu trabalhei muito, eu não pude estudar. Eu acredito que eu vou aprender a escrever, poder mandar mensagem para meus filhos. Só de eu pensar que um dia eu vou pegar e escrever o nome deles, vai ser uma honra. Samsung apresenta Alfabetização Cidadã, da digital ao digital. A Samsung está usando a tecnologia para alfabetizar centenas de pessoas que estão fazendo um mundo mais sustentável para todos nós. Cada aluno recebeu um smartphone novo e todas as salas de aula foram equipadas com TVs e notebooks Samsung. São mais possibilidades para quem não sabe ler e escrever. O processo de alfabetização parte sempre da realidade que o alfabetizando traz. É uma alegria a mais ele poder aprender a usar o celular. O aplicativo tem um conjunto de exercícios. Eles já se sentem mais pertencentes a esse mundo que a maioria está incluída. Esse curso vai me proporcionar eu ter acesso à internet e ao mundo. Esse curso caiu como uma luva para mim. Eu vejo nele a
a chance de continuar em frente, não olhar para trás. E aqui é um claro exemplo de... não é só pelo discurso. Diversas marcas têm um discurso muito bonito, mas não acabam trazendo isso para a realidade, para o dia a dia. Essa é uma forma de trazer realmente para a realidade como que a Samsung devolve para a sociedade toda essa tecnologia que ela desenvolve para os seus consumidores. Vou falar um pouquinho também sobre essa campanha que é chamada Tech Girls, que conta um pouco, é uma websérie documental que fala de histórias reais de mulheres no mundo das ciências, no mundo do empreendedorismo e no mundo dos games. Mostra um pouco da dificuldade da mulher em ter uma condição mais igualitária no mercado de trabalho ou nas áreas de atuação que elas têm. E aqui é a Samsung, sim, levantando uma bandeira, sendo a favor dessa situação mais igualitária através do potencial humano. A Samsung acredita no potencial humano das pessoas e ela crê que com esse potencial humano as pessoas conseguem ir além, elas conseguem fazer sempre algo mais pelos seus objetivos próprios. Eu vou trazer um pouquinho também um exemplo de um teaser que falava sobre a história de todas essas mulheres. A gente fala que é uma parede de vidro. Tá lá, mas ninguém enxerga. E quando você aponta, você é louca. Ele olhou para mim e falou: mulheres não sabem matemática. Que na base da pirâmide tem muita mulher. Já nas posições hierarquicamente superiores, já vai funilando e você vê muito mais homens do que mulheres. Você pode estar jogando algum jogo e aparece só seu rosto. Chega alguém e fala, mostra os peitos. A gente tinha que enfrentar esse tipo de pressão de representar o gênero inteiro. E se a gente fracassasse, era como se todas as mulheres fracassassem ali. Todas essas campanhas aqui, elas fazem parte desse novo posicionamento que a Samsung tem no Brasil, que é o do What You Can't. Fala sobre você ir além, você fazer sempre algo a mais. Mostra que a Samsung ela acredita, como eu comentei, no potencial humano das pessoas e ela incentiva as pessoas a buscarem seus próprios sonhos. Todas essas campanhas têm esse viés de deixar a marca mais próxima do seu consumidor. Falando talvez um pouco menos de produtos, aqui como vocês estão acostumados a ver, Samsung sempre falando sobre produto, mas aqui a gente tem um papel um pouco diferente. É de aproximar um pouco mais a marca desse consumidor, mostrar que é uma marca preocupada, uma marca que está olhando para esse consumidor e realmente fazendo algo para que ele consiga ir além e fazer algo diferente. Bom, aqui, só mais um exemplo de como a gente efetivamente traz isso para a realidade. Essa campanha de Tech Girls falava, obviamente, sobre a mulher no mercado de trabalho e como a gente poderia potencializar e levantar essa bandeira e falar um pouco sobre isso. Aqui, efetivamente, é a Samsung trazendo isso para a prática, para a realidade, não fica só no discurso. A gente tem parceria com alguns institutos, como a Fundação Gol de Letra, o Instituto Vanderlei Cordeiro, em que a gente levou um grupo de mulheres que tem uma instituição chamada Preta Pretinha. É um grupo de mulheres que não se sentia representada na infância, quando elas iam em lojas de brinquedos e não viam bonecas na cor negra, por exemplo. E elas começaram a desenvolver uma série de bonecas que falavam sobre questões raciais, falavam sobre deficiência e tudo. E foi super legal que a gente convidou essas meninas para fazer uma oficina dentro desses institutos e convidamos as mães e as filhas que participam desse dia a dia dos institutos para aprender um pouco desse ofício, inclusive para que isso pudesse ser talvez uma fonte de renda
ou que inclusive fosse o ofício delas dali para frente. Então, como a gente traz uma campanha que era uma websérie documental, que falava sobre uma tensão existente hoje no dia a dia, que é a mulher no mercado de trabalho, e como que a gente potencializa isso, traz para a prática, dando subsídios para que essas mulheres consigam ir além e fazer um pouco mais do que elas achavam que poderiam fazer. Bom, e aí, o que eu estava falando, onde entram os influenciadores em toda essa história, né? Na verdade, esse é um trabalho com influenciadores que a Samsung vem construindo ao longo do tempo. E aqui a gente tem, claro, alguns conceitos e formas como a gente deveria trabalhar com esses influenciadores. Primeiro de tudo, é a questão da credibilidade, né? O apoio desse influenciador junto à marca nos dá essa credibilidade, a opinião dele que é relevante para esse consumidor e nesse discurso que a marca quer trazer. Fala sobre a relevância também. Qual que é o grande ativo desse influenciador? É a conversa que ele tem com a base de fãs dele. Só pelo simples fato de a gente estar dentro dessa conversa, e obviamente essa conversa precisa fazer e ter sentido dentro do que ele comunica para os seus consumidores, que no caso são os fãs, mas só pelo fato de a gente estar ali dentro, a gente já cria uma relevância importante. E também a questão da proximidade, porque o influenciador ele também é um consumidor no dia a dia. Então, se o nosso consumidor Samsung enxerga uma relação entre o influenciador e a marca, fatalmente ele vai criar uma relação diferente e com grande potencial futuro de vir a ser um consumidor Samsung. Ele cria essa proximidade e ele enxerga a Samsung como uma marca diferente. E a gente também lá, a gente não enxerga o influenciador como parte do nosso plano de mídia. A gente entende que é necessário construir essa relação com ele. Não é simplesmente contratá-lo como se fosse uma perna ali do nosso plano de mídia para simplesmente ter um alcance da mensagem. Não, a gente tem uma relação bem diferente com eles. Primeiro no ouvir, que é entender, ver se faz sentido, obviamente, a conversa que ele cria com a sua base de fãs e se faz sentido a gente estar ali dentro dessa conversa. A história do co-criar, a gente tem os nossos objetivos internos, a gente senta para conversar com eles e a gente é totalmente aberto para co-criar junto. E também a gente está sempre disposto a ouvir. A gente já recebeu casos e propostas de influenciadores que trabalharam com a gente e hoje estão desenvolvendo outros e novos projetos, e eles acionam a gente e falam, olha, estou desenvolvendo esse projeto, queria saber se a Samsung tem interesse. Por quê? Porque houve um fit legal entre marca e influenciador, e fatalmente houve uma ligação de conversas, né? Que é o nosso objetivo como marca, e ele amplificando e passando a mensagem correta para a base de fãs dele. Nesse projeto de Tech Girls que eu comentei com vocês, a gente trabalhou com 15 influenciadores, que tinham o objetivo, obviamente, de amplificar a voz dessa mensagem, mas muito mais do que isso. Todos esses influenciadores tinham algum viés para falar efetivamente sobre temas polêmicos ou tensões que existissem, mas que cada um desses influenciadores eles tinham um ponto de vista específico. Então, para a marca, isso era importante. Porque o fato desse influenciador entrar nessa conversa e assumir esse discurso como verdade fazia com que a marca tivesse um peso diferente quando ela estivesse impulsionando essa série. E fatalmente a escolha de todos esses influenciadores passou por vários critérios, desde valores próximos entre marca e influenciador, a credibilidade que esse influenciador estava passando, porque era uma mensagem super séria, fala sobre uma tensão social realmente existente. A sinergia entre a base de fãs desse consumidor
e a nossa base de fãs que a gente queria impactar, a gente olhou o perfil dessa base, se era uma base muito jovem ou uma base muito velha, e a gente analisava e fazia esse balanço, esse equilíbrio para que todo mundo efetivamente tivesse acesso a essa mensagem, porque é uma mensagem universal. E, obviamente, esse potencial criativo de cada um dos influenciadores para que a gente conseguisse entregar essa mensagem de uma maneira diferente. Mas o mais importante de tudo, a gente tinha uma liberdade muito grande com esses influenciadores para que eles pudessem criar com a linguagem própria, para que isso pudesse ser o mais verídico possível e que a Samsung efetivamente pudesse entrar nessa conversa da maneira mais correta possível. E aqui eu vou trazer um pouco de números, na verdade, para vocês. Na verdade, vou trazer o vídeo antes, desculpa. Vocês lembram que Vamos lá. eu tinha falado sobre uma série documental da Samsung que chama Tech Girls? Olha, pus o link aqui para vocês verem. Ficou lindo, maravilhoso. A Samsung está promovendo uma série chamada Tech Girls, que é sobre mulheres na ciência, no games, na tecnologia. Principalmente sobre o poder feminino no desenvolvimento humano. Então, vai lá, você aproveita esse episódio, vai te dar um gás, vai te dar um up, entendeu? Não, e logo de cara assistindo o primeiro e segundo episódio de Tech Girls, eu lembro que quando eu ia pras batalhas de freestyle, eu era louca pra mostrar meu talento, eu não me sentia motivada. E agora a gente tá vendo marcas como a Samsung de tecnologia incentivando meninas e comunicando com a gente. A Samsung tá tendo essa iniciativa porque eles conseguem entender o quanto é importante discutir sobre gênero nesse universo vasto que é a tecnologia e o quanto isso pode fazer com que o mundo se encoraje para ser mais igualitário. Samsung, cara, esse projeto, Então aqui, vocês puderam ver um pouquinho, obviamente, do trabalho que a gente fez com eles, mas eu acho que o grande... a chave aqui foi que cada um desses influenciadores tinha liberdade para continuar a conversa deles com sua base de fãs da maneira como estava acostumado e da maneira como sempre deu certo para eles. Ou seja, não é a marca tentando entrar e fazer um trabalho completamente diferente. É a marca aceitando e entrando nesse discurso, porque, como eu comentei para vocês, fazia parte de toda uma estratégia e foram analisados vários pontos que fazia sentido a gente estar junto com esses influenciadores. E aqui, como eu estava falando, tem alguns números aqui para mostrar para vocês. A gente trabalhou com 15 influenciadores. Esse foi um projeto de mais ou menos um mês, tá? Que a gente trabalhou com eles. A maior parte dos conteúdos foi focado no Stories do Instagram. A gente tinha alguns posts também. E, obviamente, a gente tem um alcance de mensagem aqui significativo e interessante para a marca. Pelo número de likes, você consegue ver que a recepção da mensagem foi super positiva com relação a essa base de fãs. E aqui, como obviamente a gente está numa discussão de mercado, aqui a gente traz números que são extremamente importantes para companhias e tudo mais. Mas mais do que isso, não é só sobre números essa conversa. Esse tema aqui não é só sobre números. Aqui vocês estão vendo uma série de mensagens que foram trocadas entre o influenciador e sua base de fãs. E aqui são conversas reais, são experiências emocionais desse consumidor se identificando com essa causa. E dificilmente a gente conseguiria ter esse tipo de aproximação ou esse tipo de ligação emocional sem os influenciadores. Dificilmente a gente teria um tipo de depoimento de um consumidor desse diretamente para a marca. Então, de novo, a gente está construindo esse trabalho de tornar a Samsung uma marca mais humana. Então, fatalmente, esse trabalho de influenciadores ajuda a gente a construir, ajuda a gente a ter essa marca mais humana e faz com que a gente se aproxime desses consumidores com esse discurso aqui, através dessas ações, e faz com que essa aproximação realmente exista e que esse link emocional se estabeleça. Bom, era isso. Obrigado. Excelente. Bom, agora para fechar aqui pelo menos os cases, vamos com o Felipe Perrella, que é supervisor de mídia na Edelman. Por favor, Felipe. Como é que estamos de tempo aí, equipe?
Show. Pessoal, boa tarde. Agradeço o negócio da comunicação, todo mundo que está presente aqui. O que a gente vai falar um pouquinho aqui pela Edelman, né? A gente é uma empresa de communications marketing, então já não é só mais o PR tradicional, né, que a gente trabalhava, assessoria de imprensa, relacionamento tradicional aí das mídias. Cada dia mais a gente tem que trazer essa demanda, que é uma demanda do cliente também, para desenvolver uma estratégia 100% 360. A nossa abordagem ela entrega, então, os principais princípios aí das relações públicas e do marketing. Então, ela foca não só no objetivo de comunicação, como também no objetivo de negócio do cliente. Qual que é a demanda que ele quer, o que ele espera, como que a comunicação pode, de alguma maneira, contribuir para isso. E só para trazer um overview rápido do que é a Edelman, né? A Edelman é a maior rede independente de relações públicas do mundo. Ela está em mais de 65 países e tem mais de 5 mil profissionais no mundo. Aqui no Brasil, a gente já está há mais de 20 anos, com escritórios aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, com mais de 180 profissionais. A Edelman ela desenvolve há 18 anos um estudo que é o Trust Barometer. Esse estudo ele é feito em 33 países, incluindo o Brasil, e a gente mede a confiança das pessoas com relação a 4 pontos. As empresas, as ONGs, a mídia e o governo. A gente teve o estudo apresentado agora no início do ano e a gente teve um recorte que foi recentemente apresentado em Cannes, agora em Davos, em junho, que traz muito esse relacionamento com os influenciadores. Então, só para vocês entenderem, hoje, nos 28 países que a gente desenvolveu esse estudo, em 22 deles, a mídia hoje é a instituição menos confiável. Vocês veem que no Brasil ela perdeu 5 pontos e cada vez mais ela tem perdido. Um dos principais atributos disso é a questão da disseminação das fake news. Cada vez mais tem se compartilhado informação que não é checada e isso cai nessa grande descrença. A mídia tradicional e os sistemas de busca confiáveis acabam se tornando os principais pontos aí de neutralidade e confiança, enquanto que os outros acabam caindo. Aí isso acaba sendo um risco, né? Esse vínculo entre a marca e as pessoas. Como que a gente acaba buscando uma relação mais sólida. Para vocês terem uma ideia, um dos achados dentro desse estudo é que as pessoas, 40% aí globalmente, apagam pelo menos uma das suas contas nas redes. Porque não acredita mais, acho que aqui não é o caminho, tudo aquilo que eu compartilho acaba sendo distorcido. No Brasil você vê que é 38%, é ainda mais baixo, é ainda mais grave. Porém, a gente enxerga que é um momento de oportunidade. 39% acredita que ela vai se relacionar com uma marca se ela for impactada de alguma forma emocional. Acho que a Samsung trouxe aqui casos que explicam isso muito bem. E aqui no Brasil a gente enxerga esse número ainda mais alto, né? 46%, se a gente for comparar com os outros países. E em todas as faixas etárias você vê que esse grupo cresce, é uma grande oportunidade para quem quer se relacionar com a marca, por meio, claro, de influenciadores. E cada vez mais a gente tem que criar o quê? Um conteúdo confiável. Como que a gente faz isso? Transmitindo credibilidade, uma produção, credencial e transparência. Esses são, acho que, os principais pontos quando você vai pensar em construir uma relação, fazer uma ação com uma marca e criar um conteúdo que realmente faça as pessoas acreditarem, valorizarem, se conectarem, né, acima de tudo. Qualidade da escrita, credencial, não é simplesmente fazer aquilo que quem pagou está pedindo. Não, tem que ter a minha cara, tem que ter a minha credibilidade ali, é o meu nome, é a minha imagem, e tem que ter realmente uma conexão. E cada vez mais os influenciadores são os parceiros. Outro dado do Trust demonstra isso muito bem. Uma pessoa como você, que é a pessoa que a gente mais acredita hoje, é realmente um influenciador, é uma pessoa que está no nosso dia a dia. Então, hoje ele corresponde a 70% disso. Se você for observar as outras instituições, né, que a gente avalia, especialista técnico, acadêmico, cada um deles vão perdendo um pouco de espaço. Você vê, por exemplo, a mídia já 47%. E o governo, acho que a gente não precisa nem dizer, né? 28%, acho que está até alto demais. Bom, vamos lá. Agora, para apresentar um pouquinho dos trabalhos da Edelman, alguns dos clientes que a gente atende.
A ASICS é um cliente da Edelman desde o ano passado, e a gente desenvolveu esse ano uma websérie chamada A Corrida Está em Todos Nós. O que a gente fez? A gente precisava buscar uma pessoa que se conectasse a inspirar outras a correr. Então, a gente identificou que o Tavião é um cara que nunca tinha corrido um 5K. E a gente falou, poxa, vamos convidar ele para participar desse experimento com a gente. E nada melhor do que trazer um cara que há mais de 20 anos corre e inspira outras pessoas, que é o Dr. Drauzio Varela. O Tavião, então, ele participou dessa ação, que era para celebrar a 20ª edição do GeoNimbus, que é um dos tênis mais icônicos da ASICS até hoje. E, além disso, a gente desenvolveu uma estratégia integrando outros influenciadores, que é o caso da Fabi Alvim, que acabou de anunciar a aposentadoria dela do vôlei, só que ela corre por hobby, é uma coisa que ela gosta muito. A Carol Bufara, o Biel, entre outras pessoas. E a gente buscou uma série de ações de relacionamento. Essa ação ela não só reverberou nas redes, como também impactou diretamente a imprensa. Então, é uma ação que acabou sendo integrada em 360 e cada vez mais impactando outras pessoas, estimulando outras pessoas a praticar a corrida. O próximo caso é o caso da Brastemp. A Brastemp também é uma marca que está com a gente desde o ano passado na Edelman, e o nosso trabalho é muito dedicado ao relacionamento com influenciadores. A Brastemp tem um espaço chamado Brastemp Experience, não sei se todo mundo conhece, mas vale a visita, e é totalmente voltado para fazer relacionamento com o influenciador. Então, a gente fez, ao longo dos 2 últimos anos, uma série de ativações com influenciadores, tanto de forma grátis, né, na parceria, como também em ações pagas. E, ao longo disso, a gente já tem impactado mais de 15 milhões de pessoas, levando muito conteúdo, gastronomia, lifestyle, música, cultura, enfim. É um espaço que proporciona para a gente desenvolver uma série de ações de experiência. Aí vocês veem um pouquinho do que a gente faz, desde jantar a eventos de degustação, ao Jazz Kitchen, por exemplo, que é um evento de música. E, para terminar, a gente traz um outro cliente da casa, que está desde o ano passado também, que é a Lipton, que ano passado teve um desafio muito grande no mercado de lançar o seu chá quente. Então, o que a gente desenvolveu para isso? Uma das ações foi criar um clube do chá. Esse clube do chá, a gente buscou como principal desafio, né, apresentar esse novo portfólio da Lipton de chás para influenciadores digitais. E aí a gente pegou desde o cara que é um grande tea lover, aquele que está todo dia tomando, o cara que tem um potencial de passar a consumir esse produto e influenciar outras pessoas, e o cara que gosta de uma coisa mais saudável, que tem um estilo de vida um pouco diferente. E dentro dessa programação, a gente impactou eles numa série de ações, né? Desde o Burger League Festival, Restaurant Week, ações de produtos. E, ao longo aí desse projeto, a gente já impactou mais de 20 mil pessoas, tudo em posts orgânicos, promovendo e disseminando cada vez mais, né, esse consumo do chá. Aqui alguns dos resultados. Então, a gente acaba pegando um grupo bem diversificado aí de influenciadores. E cada vez mais acho que o caminho é esse, é buscar esse tipo de ação, sempre pensando qual que é o desafio, né, do cliente e qual que é o desafio da comunicação. É isso. Obrigado. Agora a gente vai abrir para pergunta, mas antes eu queria só fazer uma pergunta ali para eles. Quanto tempo? 5 minutos para a gente falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. A gente viu que esse trabalho, o mercado hoje, ele pede que você se relacione com o cliente, né? Não adianta você falar para ele, compra o produto, porque ele não vai aceitar. Mas aonde é que, na visão de vocês, você consegue virar essa chave? Aonde é que você acha que o consumidor está pronto para você finalmente falar, olha, agora sim, eu te apresento aqui o meu produto. Eu vou pedir para você começar, porque a Samsung foi a mais forte nesse relacionamento, esse trabalho do Tech Girls. Aliás, parabéns para eles. Obrigado. Na verdade, isso é uma situação difícil, né? Eu vou trazer um exemplo de uma ação que eu nem trouxe ela aqui, porque a gente não finalizou ainda, e ela está rodando.
com influenciadores, inclusive. E a gente, obviamente, tem uma série de campanhas fazendo push para a gente vender produto. Então, falando sobre tecnologia de televisor, falando sobre tecnologia de celular e tudo mais. E nem sempre a gente consegue ter essa virada de chave do consumidor, desse potencial consumidor virar efetivamente nosso consumidor, através de uma comunicação tão racional, vamos dizer assim. E um dos comentários que a gente viu, através de uma ação que foi feita com o Tavião, inclusive, foi um consumidor escrevendo assim, tá aí, você me convenceu a comprar uma Samsung Smart TV. Então, às vezes, nem sempre o nosso trabalho dessa comunicação racional é suficiente para fazer isso. Eu acho que a grande virada de chave é realmente essa relação emocional, essa proximidade que a gente tem com o consumidor e como o consumidor é impactado por outros tipos de comunicação, vamos dizer assim, mas de uma maneira que ele está disposto a receber, que ele está disposto a consumir esse conteúdo. Era um vídeo com o Tavião de 12 minutos em que ele falava de um serviço nosso lá em 15, 20 segundos. Então, a gente entrou muito cirurgicamente, trazendo uma mensagem importante para nós, mas eu acho que o grande ponto é criar essa relação emocional e de aproximar com o consumidor. Eu concordo, eu acho que não só a relação emocional, mas o influenciador ele tem que ter realmente fit com aquele produto. Acho que o Tavião é um exemplo disso. Quando a gente buscou ele em ASICS, foi muito nessa questão de ser uma pessoa como outra qualquer. Poxa, eu podia estar no lugar dele, eu posso me inspirar pelo que ele está fazendo. E acho que esse é o grande conceito, acho que da relevância, né? Do próprio influenciador ter a credibilidade e ele conseguir passar isso. Então, eu acho que ainda é um grande desafio você ter uma ação voltada para vendas. Eu acho que isso vai ser uma coisa que o mercado ainda está caminhando para buscar a melhor forma de fazer isso. Mas eu acho que ainda não está tão maduro para isso. Eu acho que tem que ser aos cuidados. O consumidor brasileiro, o seguidor, ele fica um pouco revoltado quando ele vê muito isso. Poxa, isso aqui é public post o tempo inteiro, eu não aguento. Ele quer uma coisa que seja muito mais sutil, mais leve. Então, acho que a gente ainda está caminhando para isso. Só para complementar, e acho que esse é um ponto extremamente importante, porque, inclusive, a gente tem até dificuldade para reportar resultados internos que não sejam views ou qualquer coisa mais likes, assim. Aí, internamente, a gente tem até um pouco de dificuldade de reportar, mas tá bom, como que eu transformo isso para como que eu transformo isso para vendas? E talvez esse tipo de ação que a gente tem com influenciadores, a métrica que a gente tem que utilizar é diferente, uma métrica muito mais ligada a algo emocional do que a algo racional, números. Tá bom, fiz um post com influenciadores, tem que se converter em 4, 5 compras de televisores. Não necessariamente é dessa maneira. Entendi. É muito mais sobre o top of mind, né? Eu, pessoalmente, acho que existe justamente uma grande confusão de qual é o papel do conteúdo. Como a publicidade está mudando e o efeito que ela produz nos consumidores está mudando também, muita gente tem a expectativa que o conteúdo vai vir reemplaçar tudo isso e trazer os mesmos resultados. E não, porque a gente está construindo relacionamento com as pessoas. A gente nem está falando com o consumidor final, estamos falando com uma audiência que vai influenciar até nosso consumidor final. Mas ainda existe a mídia display, ainda existe a mídia performance, e cada um dessas ferramentas continuam tendo um papel dentro do funil de conversão de vendas. O que faz o conteúdo é criar desejo pelo produto, pelo serviço. Então, a gente bota o consumidor no topo do funil. Para levar ele até embaixo do funil, existem, de novo, várias outras ferramentas que são muito eficazes para fazer essa conversão. Então, a gente não pode esperar do conteúdo que ela traz os mesmos resultados no mesmo tempo e da mesma forma em que fazia a publicidade tradicional anteriormente. Com certeza. Eu, quando trabalho com marca, Samsung, inclusive é uma marca que eu ativo bastante, essa é a visão muito interessante, que existe um outro trabalho por trás que precisa ser feito. Nós somos o começo dessa ponta. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que vocês botam o influenciador como porta-voz da marca? Vocês trabalham com muito case de videogame. E o videogame ele tem uma diferença de algumas outras marcas,
que ele se torna uma marca que as pessoas tatuam, que as pessoas usam roupa, que as pessoas fazem cosplay. Então, a relação com o produto, ela vai além, né? E como é que vocês treinam, como é que vocês fazem para que o influenciador seja preparado para ser o porta-voz dessa marca quando alguém vier criticar ou falar alguma coisa? A Ubisoft lidou muito com isso recentemente, né? Sim. Bom, o que você falou é bem interessante, incluso o case que a gente mostrou no final do vídeo, o Rato Borrachudo. Na época ele trabalhava numa empresa, realmente ele tinha um emprego sério, e ele cresceu no canal dele, mas cresceu muito graças ao projeto da Ubisoft. A Malena, que hoje é a 4ª maior gamer no mundo, ela começou com 1.000 inscritos trabalhando com a gente dentro da Ubisoft. Então, mesmo se ela trabalha também para outras marcas, ela está muito identificada com a marca Ubisoft porque ela cresceu junto com ela. Depois, eu concordo contigo que trabalhar com games e influenciadores poderia parecer mais simples pelo fato de que existe uma atração por aquela marca. Mas é muito difícil você ficar, como fazemos nós, produzindo 8 programas por semana, falando sempre sobre o universo daqueles jogos, sem falar do produto, porque em nenhum momento, quizás a exceção é o vídeo que você citou sobre o lançamento de Crew, onde no final do vídeo aparece a marca, mas geralmente você não vê a marca. Então, realmente, a gente está falando mais de lifestyle que de produtos. E o que a gente faz é promover o lifestyle das pessoas que se apaixonam pela Ubisoft. Depois, a gente faz conteúdo sobre doenças. Um dos nossos clientes é a She. Como que interessamos as pessoas, como influenciamos as pessoas sobre esses assuntos. Temos um site sobre cuidado bucal, que faz mais de 1 milhão de visitas por mês. Temos um site hoje que fala sobre cuidados femininos, que traz um serviço para as meninas que eu acho incrível, porque antes de assistir aquela plataforma, que invito vocês a dar uma olhada, se chama Só Delas, as meninas, quando procuravam questões sobre, por exemplo, cuidado feminino e virginidade, menstruação, assuntos que são importantes, que são delicados a serem abordados, elas caíam em fóruns onde conseguiam respostas sem nenhum embasamento científico e médico. Hoje, a primeira resposta que elas vão ter é Só Delas, que é um site da Johnson, onde a gente dá essas respostas com, de novo, embasamento médico, científico, e onde a marca vem simplesmente carimbar aquela informação falando que essa informação é autêntica, é válida, é séria. Então, a marca, para terminar e responder a sua pergunta, sempre tem que se posicionar como o elemento que vai agregar valor naquela jornada do usuário, e nunca na frente do conteúdo. Acho que o Samsung está fazendo isso muito bem. Realmente parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque realmente acredito que às vezes as marcas faltam de humildade nesse sentido, acreditam que a marca, porque nós, pessoas de marketing, trabalhamos com essas marcas o dia inteiro, somos apaixonados pelo que fazemos, acabamos acreditando que a marca é mais importante que o usuário, e o usuário é o mais importante, e o mais importante para ele são seus próprios problemas e não os problemas da marca. Então a marca tem que conseguir chegar lá agregando esse valor, solucionando aquele problema. Muito bom. Vamos abrir para perguntas para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão. Não. Temos uma ali. Fala o seu nome, por favor, e a pergunta. Eu sou Antonieta Varlese, da Cor Hotels. Eu vi nos exemplos que vocês mostraram uma quantidade bastante considerável de influenciadores. Eu queria saber se o sucesso das campanhas está proporcionalmente ligado à quantidade de influenciadores pagos, a maioria que eu imagino que seja pagos, e como que vocês fazem com os influenciadores não pagos, se vocês usam e se vocês usam junto e como. Obrigada. Olha, nos exemplos que mostramos, é verdade, tem muito influenciador, mas não precisa ser tudo com influenciador. A gente tem conteúdo que engaja de uma forma muito forte nas redes sociais, no Google, onde não usamos influenciadores. Agora, a questão do relacionamento com os influenciadores, no nosso caso, a gente viu que quando tem várias categorias de influenciadores, você tem os grandes nomes,
os grandes influenciadores, que têm um alcance muito grande. E, para mim, o uso desses influenciadores se assemelha muito ao uso da TV. Você quer espalhar uma mensagem, quer chegar a muitas pessoas de uma forma rápida e eficaz, esse cara vai te dar esse poder e essa força para chegar a esse público. Já quando você precisa engajar dia a dia com aquele público, quando você precisa fazer que aquele público faça alguma coisa que você quer, os médios e os pequenos influenciadores têm um poder muito maior sobre as suas próprias audiências. Porque o trato que eles têm com a própria audiência é muito mais pessoal que um Whindersson da vida, que realmente alcança muita gente, mais que um cara muito ocupado e que no dia a dia tem uma equipe para ajudar ele a comunicar e fazer todas as coisas que ele faz. Então, realmente a forma em que você usa aqueles influenciadores é muito diferente. Já sobre a questão de pagar ou não pagar os influenciadores, eu acho, sinceramente, eu gosto de pagar os influenciadores. Eu acho que todo mundo trabalha e merece a retribuição por o trabalho que aquela pessoa faz. Depois de que você tem, em certos momentos, algumas trocas com aqueles influenciadores, porque você consegue ajudá-los a produzir uma coisa que eles sozinhos não conseguem produzir, ou viver uma experiência que eles não conseguiriam viver sozinhos, e que isso faça objeto de uma troca, de uma permuta, eu acho que faz parte do ecossistema e da forma em que essas relações comerciais hoje se estabelecem. Mas, sinceramente, tem muita gente no mercado que, de alguma forma, se joga muito crédito por conseguir fazer coisas gratuitamente aos influenciadores. E eu não acho que seja uma coisa legal, pessoalmente. No nosso caso, lá na Samsung, a gente tem essa estratégia efetivamente de separar os influenciadores por tamanhos e por objetivos. E não existe um número mágico que a gente fala, bom, para essa ação, se tiver um número X de influenciadores, funciona ou não. Depende dos nossos objetivos e depende também dos conteúdos que a gente quer produzir. Esse exemplo dessa campanha que eu comentei sobre o Tavião, a gente tem um número bem menor de influenciadores, só que a produção de conteúdos deles é muito maior. Eu tenho um vídeo do Tavião de 12 minutos, tenho um vídeo de outros influenciadores de 3, 4 minutos. Quando a gente teve a campanha de Tech Girls, era tudo focado em stories com conteúdos pequenos. Então, vai depender muito do alcance que a gente quer ter e qual o objetivo da campanha. E sobre a questão de pagar ou não, é como eu comentei lá atrás, a gente não enxerga o influenciador numa relação de mídia. A gente enxerga numa relação de estabelecer um comprometimento, vamos dizer assim, entre marca e influenciador. Quando a gente fez o lançamento dessa websérie de Tech Girls, a gente fez um evento para a imprensa e a gente convidou mais de 25 influenciadores que não tinham absolutamente nada a ver com a Samsung, nenhuma relação, para que eles conhecessem esse conteúdo. Eles participaram do evento, alguns participaram da campanha depois, como influenciadores pagos, outros não, mas o grande objetivo nesse primeiro ponto era construir essa relação e que futuramente pode se efetivar num outro trabalho, de uma outra campanha. Então, acho que essa relação do pagar ou não depende muito do que a gente quer a médio e longo prazo, qual relação que a gente quer construir com eles. Eu concordo, eu acho que tem que ter os dois tipos, né? Você tem o formato de uma parceria que é paga, e aí é uma coisa que você elabora via um contrato, você define se é um influenciador, se é um grupo, e você vai desenvolver realmente uma estratégia em cima disso, como você também tem aquelas ações que são completamente orgânicas. Por exemplo, o Clube do Chá é um projeto totalmente orgânico, a gente mapeou esses influenciadores e todos são trabalhados dessa maneira. Eles são impactados de forma orgânica, eles distribuem conteúdo de forma orgânica, porque eles estão falando de um assunto que é do dia a dia deles e a marca está cada vez mais se relacionando com eles. Então, acho que hoje tem os dois formatos. Eu acho que vai muito dependendo também da demanda do cliente, o que ele espera, qual que é a expectativa dele de acordo com aquele projeto. Tem um budget, como que a gente pode trabalhar esse budget, que acho que é um grande desafio hoje de quem trabalha em agência. O cliente quer um projeto maravilhoso, mas olha, o meu budget é realmente limitado. Como que a gente consegue desenvolver isso? Então, é sempre construir uma estratégia em cima disso. Acho que trabalhei com você, né, Antonieta, há 2 anos, a gente teve muitos esses desafios na Core, então eu acho que é muito por esse caminho. E cada vez mais eu acho que a gente está amadurecendo nesse mercado.
Deixa eu só complementar o que vocês estão falando, agora na visão do lado do influenciador. Porque, assim, por exemplo, recentemente, no lançamento do S9 da Samsung, uma outra marca veio até mim e queria fazer uma ação com a gente, e a Samsung estava envolvida. Eles iam fazer um co-brand com a Samsung. E eles não tinham verba. Os números que a gente atinge no podcast, eles são muito altos para podcast. Então, assim, a gente sabe que o nosso produto é caro. Então, eles não tinham verba. E aí, quando me falaram que era Samsung, na hora eu falei, não, relaxa, a Samsung, eu não preciso cobrar. Se você não tiver verba, a gente vai botar. Por quê? Porque lá atrás, há uns 6, 7 anos atrás, quando eu não tinha 1 milhão de ouvintes, quando eu tinha, sei lá, 300, a Samsung fez uma ação com a gente. Foi uma das primeiras empresas, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. E a partir daquele momento, todas as ações que eu fiz consequentes com a Samsung, elas me respeitaram muito como produtor de conteúdo. Então, assim, eu acho que respondendo a sua pergunta sobre pagar ou não pagar, a principal coisa que o influenciador espera, e não é uma coisa que acontece normalmente, mas acontece, é o respeito da marca pelo conteúdo dele, pelo trabalho dele. Então, se ele é pequeno e você chega junto, contribuindo para o trabalho dele, como ele falou, você pode fazer alguma permuta, você vai ajudar no conteúdo dele, você vai ajudar ele a crescer, a partir dali você cria uma relação, e essa relação é bem honesta. Assim, é possível a marca e o influenciador terem uma relação muito, muito forte, muito próxima. A gente lá na agência, a gente conversa com muitos influenciadores, e porque a gente traz muita ação para eles, e a gente trata eles com muito respeito, afinal eles são uma das bases do nosso trabalho, a gente consegue também um retorno deles de nos ajudar quando a gente vai trabalhar com a marca. Então, assim, acho que ser honesto com o produtor de conteúdo é o ponto principal para você já ganhar ele e ele te ajudar até onde você pode ir. Mais alguma pergunta? Oi, desculpa pela voz, vamos lá. Eu me chamo Érica, eu sou da agência chamada Aspas. A gente é uma agência de PR digital que faz a ponte entre a marca e o criador de conteúdo digital. A minha pergunta, primeiro que eu fiquei positivamente surpreendida pelo que o Felipe falou, que não são só números. E isso é um desafio que a gente tem vendo do influenciador para a marca. Por quê? Porque não são só números. Quando você olha, você tem que... o Felipe ele falou que existe um desafio interno em convencer a marca que não são só números. E uma estratégia que a gente usa dentro da agência é falar de uma forma mostrando engajamento. Os comentários, como ele fez o print, qual é o feedback que o influenciador, porque a nossa agência ela trabalha predominantemente com micro-influenciadores. Inclusive, a gente acabou de fazer uma ação do Jazz Kitchen da Brastemp, a gente fechou com a Edelman recentemente, mas existe esse desafio por quê? Porque são raras as marcas que não focam só em números. Números são importantes. Através dos números que a gente mostra um resultado. Só que a gente está num novo momento que não são só números. A gente está falando de relacionamento. A gente está falando de estabelecer um compromisso e mostrar de que forma aquilo é orgânico. Então, a empatia, a sinergia com o influenciador diante dos seus seguidores é muito complexo quando as marcas só querem números. Eu vou dar um exemplo para, enfim, desenhar o que eu estou falando. Eu tenho uma criadora de conteúdo que ela tem 90 mil seguidores. É uma que tem menos seguidores. Só que as impressões dela são mais de 1 milhão. Ela é um nome que, quando ela fala, reverte automaticamente em vendas. Eu já tive situações que grandes marcas tiveram que repor seu estoque 3 vezes no mesmo dia. Só que, quando a marca olha, ela só olha o número de seguidores. Ela não olha o engajamento que aquele criador de conteúdo tem na sua base. Então, eu queria entender de vocês, como marca, como defender isso, que o engajamento, muitas vezes, é mais importante do que o número, porque isso cria um relacionamento. Números são números.
Entende? Hoje, muitas vezes a base do Instagram só apresenta o conteúdo para 7% dos seguidores. E aí você vê uma criadora de conteúdo que ela tem um engajamento muito maior que 7%, isso é impactante. Mas como falar isso com a marca? Como a marca vê essa questão do engajamento vezes números? Eu vou só botar um adendo. Engajamento é mais importante? E eu também boto essa pergunta. Eu não acho que seja mais importante. Eu acho que o problema aí é o conflito de interesse nas próprias empresas. Porque quem é o dono do cheque, da grana que vai pagar essas campanhas, é o cara que é o responsável pela marca, e a responsabilidade desse cara é a venda. Ele precisa vender para ter dinheiro depois para botar no marketing, para poder continuar fazendo a empresa girar. Então, esse cara vai sempre olhar em números e vai querer que a gente consiga linkar a produção de conteúdo com a venda, ou algum impacto na venda. As pessoas com as quem a gente se relaciona em geral, que são pessoas do marketing, elas já têm um entendimento maior sobre esse processo, que é um processo indireto, que leva mais tempo, que é uma construção e que vai acabar tendo impacto na venda, mas são algumas pessoas unicamente dentro das empresas. Então, isso cria essa dificuldade que tem os responsáveis de marketing, como foi falado aqui, de apresentar outra coisa que não são números, porque o cara, ao final de contas, para te liberar mais dinheiro, para continuar fazendo ações, ele precisa de vendas. Em muitas empresas, incluso a verba de marketing é uma porcentagem das vendas. Então, é isso que traz essa confusão. E o segundo elemento para mim é que, de novo, como expliquei antes, a publicidade não funciona da mesma forma que funcionava antes. E muitas pessoas veem no conteúdo a solução mágica para conseguir o resultado que não estão conseguindo mais hoje. E esquecem que estamos falando de um ecossistema onde o conteúdo tem um papel cada vez mais importante, mas não é o único elemento desse funil de conversão de vendas. Eu acredito que tudo faz parte do planejamento e do objetivo que você vai adotar para a ação. Quando a gente tem uma ação como essa com influenciadores, a gente não pode ser utópico aqui de dizer que a gente também não tem o objetivo de criar awareness e, consequentemente, reverter isso em vendas. Mas, como eu falei, a gente cria um pool de influenciadores que parte vai me trazer esse awareness, vai me trazer essa grande exposição, e outra parte vai me trazer um engajamento maior. Então, eu acho que com esse mix que a gente faz, a gente acaba tendo um resultado satisfatório. E na apresentação que eu trouxe para vocês, eu falei muito sobre percepção de marca, né? Tentar mudar essa percepção de marca para uma marca mais humana e tudo mais. Então, como que a gente tem tentado defender isso internamente? Através de sentimento desse conteúdo que a gente está criando. Então, se a gente tem um sentimento positivo, nessa campanha de Tech Girls, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha um sentimento positivo, de comentários positivos da campanha, superior a 80%. Então, isso é muito alto para uma campanha extremamente focada em redes sociais, onde você tem os haters, você tem os lovers, e esse percentual foi extremamente alto. Então, a gente defendeu que essa campanha ajudou a construir essa percepção de uma marca mais humana, e esse engajamento coletivo e positivo ajudou a gente a defender não só através de números, como eu falei, mas através de menções, através dessas histórias que eram compartilhadas. Então, acho que, para resumir, faz parte principalmente desse planejamento que a gente cria para conseguir tentar cobrir todas as frentes, e segundo, hoje a gente vem tentando defender isso não só através de números, que são importantes, mas através desse sentimento positivo e desse awareness positivo que a gente vem gerando com as campanhas para a marca. Eu acho que o primeiro ponto, que é algo que acho que toda agência tem nessa relação com o cliente, que é a questão de alinhar a expectativa. O que eu quero com aquele projeto? Aonde que eu quero chegar? Que é definir o KPI, né? Que acho que é muito importante. Eu acho que antes de falar se aquele influenciador tem ou não relevância, eu acho que é alinhar realmente a expectativa. Aonde que eu quero chegar com esse projeto e que mensagem eu quero passar.
Hoje, o mercado também está cada vez mais amadurecendo. Você tem hoje diversas ferramentas que te ajudam a convencer ou trazer uma boa defesa. E aí eu estou falando desde um Airfluencers, tem o Hubble, você tem o Stiling, você tem o Social Bakers, tem inúmeras ferramentas construídas aqui no Brasil ou trazidas para cá que podem te ajudar a melhorar a sua defesa, a desenvolver uma boa estratégia. E às vezes você consegue mostrar que essa influenciadora de 90K, ela tem realmente relevância, ela realmente transmite a mensagem que eu quero e ela impacta aquele público. Então, acho que vai muito de cada caso e, principalmente, aliar uma boa expectativa com o cliente. Onde você quer chegar? Essa pessoa, esse é o melhor influenciador para impactar aqui? Será que não é, às vezes, um grupo de micro-influenciadores que vai chegar no meu objetivo? Eu acho que vai muito de cada caso, mas hoje o mercado está trazendo cada vez mais ferramenta. Então, acho que é importante as agências também se apoiarem disso. É uma boa forma de você conseguir defender o teu planejamento. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Teve uma vez que veio um cliente e mandou um contrato para a gente e ele tinha uma cláusula de performance. Se você quer assustar um influencer, você bota a cláusula de performance. Mas eu neguei. Nesse dia eu neguei. Eu falei, olha, então eu não quero. Aí me perguntaram por quê. Porque isso é erro e falta de planejamento. Se ele depende de mim para atingir os resultados sem nem saber o que ele vai fazer, é porque ele não estudou direito o meu conteúdo, ele não estudou direito a minha audiência para saber o que eu posso entregar para ele. Ou então pegava um telefone e me ligava, tirando dúvidas, e a gente podia junto trabalhar para formatar o melhor conteúdo. Então, eu acho que o planejamento ele vem antes, né? Ele é a base de tudo, para depois você olhar quais influências se encaixam no que você quer fazer. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Tem um microfone aqui para ela? Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu tenho blog há 10 anos e, ultimamente, nos últimos anos, tenho trabalhado muito mais com Insta e Stories. A sua última fala, né, teve muito a ver com alinhamento de expectativas. A minha pergunta vai acabar virando um comentário, e eu não quero também polemizar, mas talvez provocar uma reflexão mais profunda a respeito disso. Eu acho que exige-se muita transparência do influenciador. Então, cobra-se muito dele a transparência, ser verdadeiro, tem que ser orgânico, uma série de coisas. E a parte, né, esses clientes que às vezes tentam forjar uma outra coisinha, não, melhor se você fizer assim, e de repente aquilo nem é o seu, né? A gente discutiu isso no primeiro e no segundo painel. Eu acho que não existe ainda esse alinhamento ou essa transparência por parte, e eu nem estou dizendo que é intencional, das agências e das marcas, e eu não estou citando nenhuma específica, tá? Porque o fato é, número de seguidores, na hora da gente receber, conta sim. Não importa se você tem 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, a de 1 milhão vai ganhar mais do que você, mesmo se o seu resultado tenha sido melhor. Então, esse é um ponto. Segundo, os micro-influenciadores, então, eu até sinto mais por eles, porque na maior parte das vezes eles não ganham nada, eles ficam mesmo na questão da permuta, ou às vezes oferece-se a oportunidade de ganhar alguma coisa, se der certo a gente continua, e às vezes aquele trabalho não tem continuidade. E assim como você falou, eu acho que muitas vezes as campanhas, mesmo quando elas vêm de grandes agências, de grandes clientes, parece que eles não sabem a respeito de você quando você, às vezes, recebe um briefing que é engessado, que é igual para todo mundo. Porque se eu trabalho, por exemplo, no segmento de luxo, eu não posso eu não posso falar do mesmo jeito, tudo bem, já entra aí a individualidade de cada um, a personalidade, a linguagem que você usa para se comunicar, mas eu também não posso ter a mesma linguagem de uma outra pessoa que, às vezes, tem uma experiência diferente dentro desse mesmo mercado. E, por último, tá? Mas não menos relevante, eu acho que hoje existe um conteúdo muito importante que ainda não existe aplicativo, software, nada que consegue medir o resultado dele, a não ser se a gente manda o print, que são os stories, né? Ele é muito
é um conteúdo etéreo, em 24 horas aquilo vai acabar, você não está colocando hashtag em tudo que você está falando, o que é relevante ali, você não está roubando tudo, e eu percebo que hoje, muitas vezes, o que é dito no Stories, por exemplo, eu vou pegar o meu caso específico para não generalizar, o que é dito no Stories tem uma repercussão e um resultado muito maior para o cliente do que um post no meu feed, tanto que eu tenho clientes que só fecham Stories, mas isso não vai, vamos dizer assim, para o meu currículo. Na hora da busca da internet, ou no caso desses softwares, por mais sofisticados que eles sejam, eles não apresentam aquele resultado. Então, você pode ser uma pessoa muito articulada, você pode ter conteúdo, você pode ser inteligente, ter talvez um background acadêmico que te ajude a trabalhar e falar sobre aquilo, mas isso hoje perde-se. Então, de que maneira, hoje em dia, a gente pode contornar isso? Porque tem muito microinfluenciador, tem muita gente pequena, com voz ativa, muito capaz, muito inteligente, culto, acerca de uma série de coisas, mas que, às vezes, ou que muito provavelmente não vai chegar nunca no patamar de um influenciador grande ou de um mega influenciador, por uma simples questão de falta de oportunidade ou de sorte. Então, o que era para ser pergunta, que virou um comentário, é pedir para todas as agências, todas as empresas que estão aqui, pensarem também nesse outro lado, de também oferecerem a mesma transparência para todos nós influenciadores, sendo micro, sendo macro, sendo mega, o que vocês esperam da gente, o que vocês podem entregar. Olha, no seu caso é a primeira vez, você só tem tantos seguidores, a gente só vai poder fazer tanto, vamos observar seu resultado, vamos fazer, que eu aprendi pequenininha lá em Minas, sou mineira, que o que é combinado não sai caro. Então, eu costumo pautar essas coisas, até quando eu vou fechar alguma coisa com o cliente, gosto de deixar tudo muito claro e alinhado, para que não tenha ali interferências e nem ruídos no meio não só da negociação, como na entrega, na hora dele avaliar o resultado final. Muito bom. Quer responder? Sim, eu entendo tudo que você falou. É um mercado que está em evolução e tem diferentes tipos de empresas, algumas mais, outras menos profissionalizadas. Eu acredito que essas coisas acontecem ainda com muita frequência. Se eu pudesse te dar um conselho para valorizar melhor teu conteúdo, porque o Brasil é um dos países onde mais conteúdo é produzido no mundo, foca nos nichos, porque se você é pequena num universo onde tem muita gente, você vai ser sempre pequena e vai receber sempre menos que os outros. Agora, se você está em um nicho, você trata de um assunto que só você trata, que só você sabe tratar de uma forma legal, e que você consegue influenciar uma comunidade difícil de atingir, que pequena, grande, mas que é difícil de atingir, você vai conseguir valorizar seu conteúdo, mesmo não tendo esses grandes números que podem ter alguns influenciadores em outras áreas. Olha, no nosso caso, a gente tem um trabalho extremamente transparente com esses influenciadores, pela agência também que faz todo esse trabalho para nós, que é extremamente competente nessa função. Então, esse trabalho de construção de relacionamento, que é o que eu tenho falado, é o que tem pautado essa conversa com esses influenciadores. Quando eu comentei lá atrás que a gente fez o evento de Tech Girls com 25 influenciadores que não tinham nenhuma relação comercial com a Samsung, mas eles sabiam que em um determinado momento poderia haver algum tipo de trabalho futuro. Então, isso foi uma relação transparente. Olha, a gente está convidando vocês para que estejam aqui, conheçam o nosso conteúdo e, possivelmente, futuramente, isso pode existir uma relação. E a gente vem construindo isso pouco a pouco. A gente deixa bem claro o papel de cada um dos influenciadores dentro da nossa estratégia. Então, como eu falei, tem influenciadores maiores que têm um papel específico e tem menores que também têm um papel tão importante quanto. E nessa construção de relacionamento, futuramente, esse pequeno hoje pode ser um grande amanhã, mas o fato de ter já construído essa relação é super importante para a marca. E a gente tem muito desse co-criar. O influenciador recebe um briefing individualizado. Ele tem um objetivo macro da campanha, mas a gente
sabe e estuda bem a audiência dele para saber como que ele vai entregar. Então, eu não cobro da mesma maneira quem, por exemplo, é produtor de conteúdo de vídeo, quem tem uma base muito grande no Instagram. A cobrança também de produção de conteúdo é completamente diferente. Então, a gente tem uma relação muito transparente. Eu concordo que isso possa existir, mas um pouco também por esse mercado ainda está amadurecendo. Da mesma maneira que eu falo que é difícil da gente internamente, às vezes, mostrar resultados, mas é por conta disso. Acho que daqui 1, 2 anos a gente vai ter uma relação completamente diferente, a gente vai conseguir mostrar muito mais resultados e essa transparência vai acontecer com uma rapidez maior pelo profissionalismo de todas as partes, sejam das empresas ou dos influenciadores. Acho que só complementando e também puxando muito no que você disse, a questão de stories. Hoje, a gente tem algumas ações de parceria que é negociada só em stories. Ele tem um impacto mais rápido, ele atinge, às vezes, o público que a gente quer. Você combina até o horário que o influenciador vai postar aquele stories, que vai pegar aquele público. Então, eu acho que vai muito de cada caso. Existe muito essa questão de, às vezes, não ter um briefing realmente direcionado para cada influenciador. Acho que é um grande erro isso. Porque se você conhece o influenciador, você sabe como que a maneira que ele fala, o briefing tem que passar naquilo. Ele tem que trazer credibilidade, transparência e realmente conversar com o público que você quer. Eu acho que, sim, mais uma vez, a gente ainda está amadurecendo isso. Acho que tem cada vez mais agências trabalhando de uma forma bacana. Acho que a gente trouxe muito case legal aqui, todos. Eu acho que cada vez mais a gente quer melhorar ainda mais esse mercado. Só para ter uma ideia, na Edelman, os últimos contratos que a gente fechou, a maioria foi focada em relacionamento com o influenciador. A mídia tradicional ela já não tem mais o mesmo peso. Tem marcas que querem só fazer parceria ou ação com o influenciador. Está focado nisso. Então, acho que cada vez mais tem oportunidade para todo mundo. Antes de fechar, eu só quero complementar sobre o que você falou de stories. A gente recentemente botou uma campanha na rua em que ela foi 50% executada no digital e 50% no out of home. Mas o começo da campanha inteiro, a linha guia dela, foi toda feita por stories. O stories é uma ferramenta muito forte. Assim, as agências hoje, elas sabem, elas trabalham com isso e é bem importante você olhar para cada um. Com relação ao que você estava falando de não conhecer muito bem, eu acho que o mercado está se profissionalizando. Então, você pega lá na agência, o que a gente faz? Hoje, a gente tem alguns clientes de comida, então a gente tem um núcleo de food. Esse núcleo ele é responsável por, sim, consumir todo o conteúdo, seja do grande ou do pequeno, para ele saber o que está fazendo. E não só o conteúdo do influencer, mas o conteúdo da marca e das concorrentes da marca. A gente tem lá de games, todos os nossos funcionários que trabalham com essa empresa especificamente são jogadores desse jogo e a gente faz uma pesquisa com eles, então assim, para que eles conheçam muito bem o cliente na hora de pegar o influencer. Agora, do lado do influencer, existe uma coisa também que as pessoas hoje estão muito acostumadas, que é o influencer, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ser grande, ele tem que atingir o sucesso. Quando eu vou dar palestra, pelo lado do meu conteúdo que eu gero, eu sempre falo isso para as pessoas, que é o seguinte, e sempre tem uma pergunta: como é que faz para ter sucesso? Desiste. Porque se você está fazendo isso para ter sucesso, você não vai chegar lá. Porque é muito chato. A real é que é muito chato. Você tem que vir à noite, você tem um outro emprego. Eu tinha um emprego que eu chegava em casa às 9 horas da noite. Ficava até 3 horas da manhã fazendo, durante 6 anos. Até que um dia eu pudesse ganhar o meu primeiro dinheirinho. Obrigado, Samsung. Mas assim, não, se você for fazer para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, você não vai conseguir atingir. Você precisa fazer sobre algo que você gosta. Só fazendo sobre alguma coisa que você realmente gosta, você vai ter paciência para aturar o quão vai ser difícil você chegar lá. E aos poucos isso muda, o mercado se educa, está todo mundo amadurecendo, a gente está passando por coisas que são muito grandes e a gente está se questionando, está todo mundo conversando. Então, assim, e debates como esse são muito importantes para que a gente cresça, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer aqui aos nossos convidados. Uma salva de palmas para eles, por favor. E vamos continuar aqui com a agenda. Vamos ter o quarto painel, acho que 10 minutinhos só para todo mundo poder respirar um pouco e a gente volta com o painel Relevância, como as marcas e agências entendem isso. Então, daqui 10 minutos, pessoal. Obrigado.